Vocês me conhecem, talvez. Me conhecem como o homem que fez chover fogo, o homem que foi levado em carruagens celestiais. Mas vocês não conhecem a escuridão que forjou essa fé. Eu nasci em um tempo de veneno. O rei Acabe, fraco e corrupto, casou-se com a princesa de Sidom, Jezabel. Ela não era apenas uma rainha, era uma sacerdotisa das sombras. Ela trouxe seus deuses, Baal e Aserá, e os impôs sobre Israel. O Deus de nossos pais foi esquecido. A nação se curvou à idolatria. O poder dela era absoluto, sua crueldade lendária. E em meio a essa escuridão, Deus me chamou. Eu não era ninguém. Um simples homem de Tisbe, um lugar que muitos poderiam ignorar. Mas enquanto Israel se afogava na decadência espiritual, meu coração queimava. Eu via a corrupção de Jezabel e a fraqueza de Acabe, e uma fúria divina crescia em mim. Eu sabia que minha vida não seria comum. Eu fui escolhido para ser a tempestade, para ser o instrumento da correção. O que vocês vão ouvir a partir de agora é a minha confissão. Uma jornada de milagres e desespero. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que nos ajude. Inscreva-se no canal e ative o sino, pois a história tomará um rumo inesperado. E assim eu marchei. Saí do deserto e entrei no palácio. Diante de Acabe, diante de sua corte corrupta, eu fiz o pronunciamento. Não foi um pedido, foi um decreto. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: não haverá orvalho nem chuva nestes próximos anos. Exceto pela minha palavra. Eu estava desafiando o Deus deles. Baal era o Deus da chuva, da fertilidade. Eu estava dizendo: o seu Deus é uma farsa. A palavra foi dita. O céu se fechou como bronze, e Deus me escondeu. Fui para o riacho de Querite, e lá o Deus que controla tudo ordenou aos corvos, criaturas impuras, que me alimentassem. Eu aprendi a primeira lição. No isolamento, Deus provê. Mas a seca que eu profetizei também me atingiu. O riacho secou, a fome era total. E então Deus me deu a ordem mais estranha. Vá para Sarepta. Sarepta, não em Israel, em Sidom, a terra natal de Jezabel. Ele estava me enviando para o coração do território inimigo. Um teste de obediência total. Chegando lá, encontro a mulher que Deus me indicou. Uma viúva no fim de suas forças. Pedi-lhe água e pão. A resposta dela quebrou meu coração. Juro pelo Senhor, teu Deus, que tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou preparar uma última refeição para mim e meu filho, e depois esperaremos a morte. A lógica humana diria: deixe-a em paz. Mas a ordem de Deus foi fria, lógica e absoluta. Eu lhe disse: não tenha medo, mas primeiro faça um pequeno bolo para mim. Pois assim diz o Senhor: a farinha não se acabará e o azeite não faltará. Ela obedeceu. Ela colocou sua fé acima de sua fome, e o milagre aconteceu. Dia após dia, a farinha e o azeite se multiplicavam. No meio da morte, a casa dela se tornou um oásis de vida. Mas a tranquilidade não dura. A tragédia bateu à porta. O filho da viúva, o menino que eu via crescer, adoeceu e parou de respirar. Ele estava morto. A mulher, em desespero, olhou para mim com ódio. O que eu te fiz, homem de Deus? Você veio aqui apenas para me lembrar do meu passado e matar o meu filho. A fé dela havia se quebrado. Eu peguei o menino, levei-o ao meu quarto. E ali eu confrontei Deus. Ó Senhor, meu Deus, até a esta viúva que me acolheu, afligiste matando-lhe o filho? Eu me estendi sobre o menino 3 vezes, clamando para que a alma dele voltasse. E Deus ouviu. A vida voltou ao corpo. Entreguei o menino à sua mãe. Ela que me acusou agora declarava: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. 3 anos, a terra estava morta, a fome era total. Deus me disse: apresente-se a Acabe. O confronto era inevitável. Acabe me viu e cuspiu. És tu, o perturbador de Israel?
Eu o encarei. Eu não. O perturbador é você. Você abandonou o Senhor. Agora, reúna todo o Israel no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. O palco estava montado, a nação inteira assistia. Eu gritei para eles: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo não respondeu nada. O desafio foi feito. O Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. Os profetas de Baal começaram. Eles gritaram, dançaram, se cortaram com lanças e nada. Ao meio-dia, eu comecei a zombar deles. Gritem mais alto, ele é um Deus. Talvez esteja meditando, ou viajando, ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado. E eles gritavam ainda mais. Mas não houve resposta. Então, minha vez. Eu reconstruí o altar do Senhor. Cavei um valo e fiz o impensável. Derramem água sobre o sacrifício. 3 vezes eles encharcaram tudo até que o valo transbordou. Não haveria truques. Eu orei. Uma oração simples. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus. Pausa. E o fogo? O fogo de Deus caiu. Consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras, o pó e até a água no valo. O povo caiu com o rosto em terra, gritando: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Naquele dia, a chuva voltou. Parecia a vitória total. Eu tinha derrotado 850 profetas. Eu tinha provado que Deus era real. Eu me senti invencível. E então, a mensagem chegou. Não de Acabe, de Jezabel. Uma única frase: que os deuses me castiguem, se amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que você fez com a dos profetas. E o homem que enfrentou 850 profetas quebrou. O homem que invocou o fogo do céu fugiu de uma única mulher. Eu corri pela minha vida, corri até não aguentar mais. E aqui tenho que confessar a vocês, esta foi a época mais sombria. Eu me joguei debaixo de um zimbro na solidão do deserto e pedi a Deus para me matar. Já basta, Senhor. Toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu que ressuscitei um menino, agora pedi a morte. E como Deus respondeu, não com trovão, não com fogo, Ele enviou um anjo com pão e água. 2 vezes Ele me acordou e me alimentou. Deus cuidou do homem cansado e desanimado. Com aquela comida, eu caminhei 40 dias e 40 noites de volta à origem, ao Monte Horebe, o monte de Deus. O mesmo lugar onde Moisés recebeu a lei. Eu me escondi na caverna e Deus me confrontou. O que você faz aqui, Elias? E então a demonstração de poder, um vento que quebrava as montanhas, um terremoto, um fogo. Mas Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. O espetáculo do Carmelo não estava lá. E depois do fogo, veio um sussurro suave e delicado. E eu cobri meu rosto. Deus me refez. Ele me lembrou que eu não estava sozinho. Havia 7.000 que não se dobraram. E ele me deu meu legado, ungir reis que executariam o juízo. E ungir meu sucessor, Eliseu. O fim da minha jornada terrena se aproximava. Eu disse a Eliseu para ficar, mas ele não me deixou. No Jordão, eu bati meu manto nas águas, e elas se abriram. Então, o céu se rasgou. Uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceram do nada, nos separando. E em um redemoinho, eu fui levado. Eu não provei a morte, fui transladado. Deixei meu manto, mas o poder permaneceu. Minha história prova que Deus não usa apenas o fogo do triunfo, mas também o silêncio do desespero. Ele usa homens simples e os torna eternos. Se você crê no Deus de Elias, comente fogo e se inscreva.